a chuva para nós fazermos gravação aqui na minha horta. Olá, eu sou a Susana Caseiro, sejam bem-vindos aqui à minha Horta Garden. Hoje vamos falar de cobertura de solo, mulching, que é uma técnica ecológica para protegermos a nossa horta do frio. Venham daí comigo. Estamos no mês de dezembro, não parece, eu sei, não parece, porque realmente está este sol. Eu acho que realmente abriu excepcionalmente para fazer esta gravação hoje, porque tem estado sempre a chover. E eu vou-vos falar de algumas tarefas importantes para fazermos neste mês. Como sabem, todos os meses eu digo que são sempre bons para plantar e para semear. Hoje o que vamos plantar vai ser o alho, ok? Vamos plantar, não se semeia alho, porque o alho acaba por ser um bulbo, portanto vamos plantar bulbos de alho. Vou plantar também umas prímulas para dar um bocadinho mais de cor à nossa horta, que está um bocadinho mais apagada. E vamos fazer ainda alguns cuidados importantes, algumas técnicas ecológicas de manutenção. E como vos disse no início do vídeo, o mulching é uma delas. O mulching, que é ou cobertura de solo orgânica, neste caso vai ser a cobertura do nosso substrato da nossa horta, portanto ele pode ser uma cobertura tanto para um espaço com solo ou com substrato. Aqui é importante, porquê? Porque estamos nos meses com mais frio, portanto estamos a iniciar o nosso inverno e normalmente esta técnica é especialmente importante nos meses de mais frio ou nos meses de mais calor. Eu vou plantar o alho é muito fácil de plantar, porque no fundo são bulbos, não é? E é super fácil de germinar. Só uma indicação, tentem colocar o alho normalmente num sítio com muita exposição solar. Ele gosta realmente de um sítio com muito sol. E, claro, o vosso substrato também deve estar bem arejado, bem leve, para facilitar, no fundo, a germinação dos dentes de alho. Qual é que é o cuidado quando vamos plantar o alho? É colocar os nossos dentes de alho na posição correta. Ou seja, eu vou colocar aqui o dente de alho, e aqui nós já conseguimos até perceber neste pormenor deste dente de alho, até porque ele já está a começar a germinar, de forma a que a parte que neste caso está a germinar vai ter que ser colocada para cima. E isto é semelhante para quando nós plantamos, por exemplo, no caso se plantasse bulbos de tulipa ou de narcisos, a mesma coisa acontece. Portanto, não há dúvidas, é colocarmos os nossos dentes de alho na posição correta e depois um intervalo de uns 10, 15 centímetros também é suficiente entre eles. Eu hoje vou conjugar com estes dentes de alho, vou plantar aqui uns pés de alface, até porque eles ainda vão demorar. O alho gosta particularmente das temperaturas mais baixas do inverno para germinar e para poder se desenvolver. Portanto, ele aprecia, esta é uma boa altura para plantar o alho. Podem-no plantar também em janeiro, mas o mês de dezembro realmente podemos plantá-lo. E vou conjugar então, como disse, com algumas alfaces e ainda vou colocar aqui umas prímulas para dar cor. Já plantamos o alho, já plantei aqui as alfaces com o alho e as prímulas. Também acabei por plantar algumas ervilhas. E plantei, neste caso transplantei umas ervilhas germinadas em vasos biodegradáveis, mas a ervilha gosta até de ser germinada diretamente no local definitivo, à semelhança da fava. Portanto, esta altura de inverno, esta altura de dezembro, janeiro, também são boas alturas para podermos semear leguminosas. E agora fiz a cobertura de solo. Então, 3 principais vantagens do mulching. Uma, proteger o nosso substrato, neste caso não é o solo, mas o nosso substrato, mas também poderia ser o solo, de respingamentos da própria chuva. E de que forma é que nós protegemos ou qual é que é o benefício? É à partida até às vezes evitar que haja tanta propagação de pragas, não é? E doenças da própria horta. Quando acabamos de fazer sementeiras ou quando acabamos de transplantar plantas jovens, também estamos a proteger as nossas raízes das temperaturas, neste caso mais baixas ou mais altas, ou seja, neste caso temperaturas mais baixas porque estamos no inverno. Se fosse mesmo no auge do verão, teríamos a proteção das temperaturas mais elevadas. No caso da nossa Horta Garden, nós não temos essa necessidade. Essa necessidade não se coloca porque, como nós estamos a plantar neste sistema de vasos, que são vasos que de alguma forma estão encaixados numa estrutura que já tem uma caixa de ar que vai permitir manter aqui as nossas temperaturas do nosso substrato mais uniformes, tanto em alturas de inverno como alturas de verão. Vamos falar agora rapidamente dos tipos de materiais. Que tipos de materiais é que podemos utilizar para fazer a cobertura de solo, cobertura neste caso da nossa horta, orgânicos, né? Materiais orgânicos, porque são sempre há sempre uma maior vantagem em utilizar materiais orgânicos, até porque vão facilitar, alguns deles vão facilmente incorporarem-se no próprio solo, o que vai ajudar depois até, de uma maneira natural, a enriquecerem até o substrato, mas também é mais fácil se os quisermos remover, por exemplo, compostar, neste caso no vermicompostor, e poderia acontecer que eu faço isso na altura
alteração da primavera-verão para outono-inverno, também gosto de retirar a minha cobertura de solo, muitas das vezes, e posso-a compostar. Tipos de materiais para utilizarmos no mulching. Podemos utilizar vários tipos de materiais, sempre preferencialmente os materiais orgânicos. E que materiais são esses? Eu diria que vamos dar, por que não, primeiro preferência a utilizarmos até alguns materiais que nós tenhamos no nosso espaço, no nosso jardim. Ou seja, podemos utilizar, como mostrei aqui, algumas folhas. Eu tenho aqui alguns canteiros, portanto, e alguns vasos com folhas que são folhas de árvores, portanto, ou arbustos, que no outono e inverno elas caem, aquelas folhas de árvores, neste caso caduca, não é? De folha caduca, e portanto pode ser um bom material para utilizar. Eu chego a utilizar alguns excessos de algumas aromáticas que têm excesso, corto algumas dessas aromáticas, como por exemplo tomilhos, segurelhas e algumas folhas até, como digo, de várias aromáticas, utilizo muitas das vezes para fazer a cobertura de solo. Mas também temos sempre a palha, caso tenham disponibilidade, se não tiverem disponibilidade de folhas, podem sempre adquirir palha, ou até as aparas da relva, se tiverem relvados, que é muito parecido com este tipo de feno que também se encontra disponível até em lojas agrícolas que vendem produtos para animais. Portanto, este tipo de materiais pode ser utilizado. Normalmente, também mostrei aqui e também se utiliza o serrim, portanto, que é um tipo de mulching, uma cobertura mais fininha e que vai mais facilmente incorporar-se. Portanto, é de acordo com aquilo que vocês tiverem disponível. Eu, alguns dos materiais que aqui utilizo para fazer cobertura, consigo arranjá-los, não é? Consigo tê-los disponíveis facilmente. A ideia basicamente é protegermos aqui o nosso solo e também protegermos as nossas plantas. E não deixa de ficar a nossa horta, quando está sobretudo mais despida, acaba por ficar também mais bonita. Se repararem agora, acabei de plantar o alho e com a cobertura de solo, com a cobertura ali que eu coloquei, acaba por ficar, digamos que mais aconchegada, como eu costumo dizer muitas das vezes nas escolas quando planto com miúdos. Se não viram, vão ver o último vídeo que tínhamos feito a propagação nesta floreira. Aproveitei e coloquei aqui a floreira para fazer propagação. E curiosamente, passaram as 3 semanas, já estão enraizados todos. Eu vou-vos mostrar. O que é que vamos fazer? Vou deixar aqui uns 3 pés de morangueiros e os restantes agora a ideia é retirá-los para transplantar. Por exemplo, este aqui. Portanto, eu ainda nem sequer os destaquei da planta-mãe, que é uma coisa que eu vou fazer agora. Ou seja, esperei que ele enraizasse e agora vou colocá-los noutros vasos que estiverem aqui a mais. E portanto, afinal de contas, já conseguimos ver que eles realmente enraizaram e bem. E agora nesta fase, não sei se estão a ver aqui o pormenor, esta fase já podemos de facto cortar então estas guias que vêm da nossa planta-mãe. Estão a ver como é fácil fazer propagação de morangueiros? Muito fácil. Bem, todos os meses, como nós conseguimos ver, eu consigo colher na horta. Todos os meses há sempre a tirar, ainda que não seja muita quantidade, não interessa a quantidade, interessa a qualidade e interessa de facto, no fundo, a experiência de vir aqui, colher e levar para a nossa cozinha os legumes. É pouca quantidade, mas tem um sabor completamente incomparável. Portanto, eu espero que tenham gostado destas dicas de cultivo que hoje vos trouxe, nomeadamente o mulching. Se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão a colocar, não hesitem, coloquem aqui nos comentários e vemos no próximo mês aqui na minha horta, Garda.